Boa noite, amigos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui em mais uma sexta-feira de tratamento de saúde. Eu estou precisando mais que vocês, que eu não posso faltar. Não posso faltar. E eu fico muito feliz com o compromisso que me liga a esse banquete de estar no cantinho de Jesus, sexta-feira, com amigos queridos, para falar do Evangelho de Jesus, para falar da nossa caminhada, para falar das nossas dificuldades, não é assim? Ei, como são pouquinhas, né? Mas a gente precisa falar. Esse é o primeiro movimento, né, que a gente precisa ter, conversar sobre, ver, criticar a nossa postura. Isso é tão bom. A gente perceber que a gente tem que fazer mudanças para chegar perto desse Cristo, para viver como Cristo. A gente não pode esquecer disso. Esse treinamento que a gente está aqui, planeta Terra, é um treinamento para quê? Para coisas melhores. Comunhão melhores. Vivências melhores, olhares melhores. E é esse nosso grande desafio hoje, amanhã. Ter um coração, uma vontade totalmente voltada para essa ação boa. E não é boa de renovar o outro, é de nos renovar. Eu gosto sempre de lembrar disso. Nós reencarnamos, amigos, para salvar quem? Nós mesmos. De um inimigo terrível que não sai da nossa cola. Esse inimigo é complicadíssimo. Quem é? Nós mesmos também. Nosso grande desafio é lá no nosso íntimo. Nosso íntimo. Mas Jesus vem mostrar que é possível vencer. Ok? Quando a gente olha para Jesus, a gente precisa falar assim, se ele, criado como eu, experiências como as nossas, venceu, por que eu não posso vencer? Essa referência a gente tem que ter. Outro dia a gente estava no estudo, falando sobre Jesus, aí eu perguntei para a turma, gente, quando vocês olham para Jesus, o que vocês veem? Aí um falou, né, tem aquelas falas bonitas, amor, bondade, misericórdia, né, tantas coisas assim. Aí eu virei e falei assim, pois eu não vejo isso. Não, Telmo, o que você vê? Eu vejo eu no futuro. Consegue entender isso? Eu me vejo no futuro. O que seremos nós? Um Cristo. E ele é que fala isso, gente. Eu não estou criando nada disso, não. Ele fala assim, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso é coisa da cabeça dele. Ou será que é da lei? Será que não é da lei? Todos nós chegaremos a ter os mesmos pensamentos, as mesmas ações que o Cristo Jesus tem, porque é uma lei de Deus. Ninguém vai conseguir fugir. Pode bater o pé no toco, né? Lá na roça fala isso, né? Pode bater o pé no toco, pode fazer birrinha, pode fazer beicinho, mas vai virar anjo, vai virar Cristo. Não tem jeito. Gente, e esse é um dos grandes consolos que a ciência espírita me apresenta e creio que apresenta a todos vocês. Essa certeza que a gente vai para lugares, para condições, para pensamentos muito, mas é muito mesmo, melhor do que hoje. Mas nessa estrada, nessa caminhada, precisamos desse momento. E é por isso que a gente, como diz a turma do AA, né? Só por hoje. Não é assim? Os alcoólicos anônimos não tem esse lema? Só por hoje. Só as próximas 24 horas.
E lá fala que se a gente não der conta das 24 horas, divide para 12. Só as próximas 12. Se você não dá conta de 12, divide para 6. Se você não dá conta de 6, divide para 1 hora. E viva essa 1 hora. Viva só essa 1 hora. E aí a gente vai pegando jeito. A gente vai pegando jeito. 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Outro dia a gente estava numa reunião de AA e fomos ver uma troca de ficha. E aí o companheiro levantou e foi trocar ficha de 42 anos. Olhei para o senhor e falei assim, esse homem está ação. 42 anos que ele não faz uso de bebida alcoólica. 42. E aí ele levantou, foi lá e falou assim, eu sou um doente. Eu sou um doente. E contou pra gente que ele não pode chupar bala de licor. Consegue entender? Ele sabe da dificuldade dele. Ele sabe da dificuldade dele. E todo dia ele precisa vencer essa dificuldade. Isso é bonito demais. Se nós nos conhecermos. Lá em casa o pessoal está com um movimento a me trocar a moto. E eu falei assim, eu não posso ter uma moto mais veloz do que essa. Eu não posso. Não, mas porque na hora da subida, né, para você subir mais rápido, você precisa de uma mais potente. Não faz isso não, gente. Não me tenta não, eles estão me tentando. E eu não posso com bala de licor. Consegue entender? Não posso. E isso é muito bom, porque já tem um despertamento em mim. Preciso conviver com as minhas limitações. Isso é muito bacana também. Eu tenho limitações, preciso colocar mais, cada vez mais me segurando. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreendem para vencer as nossas más inclinações. Está tudo escritinho, né? Agora tem que trazer para o dia a dia. É o desafio de só por hoje. Só 24 horas. E eu preciso fazer isso com alegria, que é outro ingrediente que a gente precisa trazer para nossas ações, para a nossa 1 hora. Alegria. Entender o que está rolando na nossa vida. Eu gosto de falar que nós, quase espíritas, quase cristãos, deveríamos ser as pessoas mais felizes do planeta Terra. Vocês concordam comigo? Era para a gente ser as pessoas mais felizes. Porque como bom mineiro, a gente sabe, oncotô, oncovô, assim? A gente não sabe o que eu estou fazendo aqui. Poxa, deu um monte de vacilo lá atrás. Fiz o que não devia, gostei do que não devia. Fiz isso tudo. E agora eu estou tendo uma nova chance de não chupar bala de licor. Não é assim? Estou tendo uma nova chance. E isso tem que me ser de muita felicidade. Eu preciso ver tudo, toda a minha família, todos os meus amigos, todas as minhas ações com muita alegria. Novamente, lembro que essa fala não é minha, é do Cristo. Neste mundo tereis aflições. E a gente não quer ter. Ou seja, discordando de Jesus, né? A gente não faz tudo para não ter aflições aqui. Ou seja, a gente está discordando dele. Mas ele falou neste trecho, viu, gente? Não é na vida inteira, não. É nessa existência, nesse pedacinho. Tereis aflições. Aflições de trocar moto, aflições de beber a bebida, não é assim? Nós não vamos ter essas aflições? São as aflições que a gente tem. Adoro isso, adoro aquilo. Eu falei, não posso. Porque eu tenho um objetivo maior.
Então, neste mundo teremos aflições. Mas tende bom ânimo, alegria. É possível vencer. Com aflição. Porque a gente quer vencer sem aflição. Não vai rolar. Não vai rolar. Todo momento, toda hora, toda vivência que a gente tem. Hoje, quantos aqui não recebeu? Sextou. Não é assim? Não recebemos o sextou? Nos convidando a quê? Tirar do bolso a carteirinha de sócio da Ambev, não é assim? E fazer uso do nosso recurso amoedado. E aí a gente precisa, fala assim, não, mas a minha cesta é diferente. A minha cesta é daquele que procura ser um discípulo, um aprendiz das leis divinas. Então eu preciso pensar na minha sexta-feira com outros olhos, bons olhos, olhos de espírito, não de espírito encarnado, mas de espírito que consegue ver a vida inteira, que é apaixonado com Deus, que ama ao Pai. Esse espírito que olha e fala assim, eu preciso ter uma sexta-feira com Deus. Com Deus. Nós estamos falando de renovação, sem pegar no livro, né? Porque eu fiz o para casa em casa, então eu já vim pensado. Vamos agradecer, né, ao nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto, grande trabalho, Hamed, outro trabalhador enorme. Ele traz para nós renovação. Qual é a ideia que a gente pensa de renovação no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, o que eu preciso renovar? Não é essa a proposta? Passo maior, renovar a casa, renovar isso, renovar coisas materiais. Não é? Renovar o quê? A fala do companheiro é nas nossas ações internas que vão impactar em todo o nosso entorno. Renovação. Ou seja, mudar aquilo que eu achava que estava correto. Na lição anterior, né, Opiniões da Joana, ela traz essa questão. Eu achei bacana o Delano falando para nós que a nossa opinião não vale nada frente às leis divinas. Não sei se vocês pegaram essa essência. A nossa opinião não vale nada se ela não for igual à lei divina. Não vale nada. Não, é bonito é vermelho, bonito é o preto, bonito é o branco, bonito é isso. Não. Para Deus, tudo é bonito. Aí já quebra nossas pernas, né? E a gente, quando a gente escolhe um para ser melhor do que o outro, a gente menospreza a outra cor, a outra condição. E para Deus, tudo é bom. Tudo é divino. Tudo. Tem uma música que fala isso, tudo é maravilhoso, não tem assim? Tudo é maravilhoso. Então vamos lá, página 153, Hamed fala para nós, renovação. Ele fala que ao se renovar, o homem transformará o mundo. Qual mundo? Qual mundo? O íntimo. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Esse mundo que é composto de um elemento material e de um elemento espiritual. Vocês conseguem perceber isso, amigos? Que nós somos o motorista do nosso corpo? Vocês conseguem ter essa visão com facilidade? Nós somos o motorista do nosso corpo. Nós temos um veículo, que é o nosso corpo.
toda noite a gente sai do corpo, sai do carro, estaciona ele na cama e vai dar uns rolé. Toda manhã a gente volta e entra no corpo. Para quê? Para a gente não esquecer que somos espírito. Para não esquecermos que existe a vida espiritual. É aquela cereja do bolo que o Papai do Céu fala assim, vocês vão entrar numa cadeia, numa prisão, vão ficar aí 1 ano, 5, 10, 50, 70, 90 anos. Eu vou dar para vocês uma lembrança diária da vida espiritual. Isso é muito legal, porque vocês já viram quando a gente tem aquele sonho, assim, bem cabeludo, que alguém está atrás da gente, querendo fazer alguma coisa com a gente, e a gente fugindo, qual é o único jeito de fugir daquele? Entrar no carro e ligar o carro. Na hora que você acorda, graças a Deus que eu acordei. A gente está fugindo da nossa ação no mundo espiritual. Ah, não, foi um sono. Nós estávamos lá. Isso está no Livro dos Espíritos, gente, a partir da questão número 400, tá? 400, 401, 402. Você lembra, sabe quando a gente acorda pela manhã todo quebrado? Nossa, mas que noite! E o companheiro do lado acorda todo pleno, né assim? E você todo quebrado. É a cama! É a cama? Não. São as minhas caminhadas. Porque espírito não precisa dormir, viu, gente? Espírito não precisa dormir. Corpo, o carro precisa, né, esfriar o motor. Não é assim? O corpo precisa esfriar o motor. O espírito, o elemento espiritual, não para. Na verdade, parafraseando o nosso querido Jesus, nada fica parado. A gente olha para a parede aqui, né, achando que ela está parada, está em vibração. Nada para. Outro dia eu vi um estudioso falando que a gente não pisa no chão, que a gente não pega os objetos, sempre tem uma camada entre. Eu falei, esse cara tá doido. Imagina, não, sempre tem uma camada antes, é uma sensação que a gente tem. Eu falei, tá bom, lá pra frente eu vou entender isso, agora eu não dou conta de entender isso não. Mas a gente precisa ter essas percepções. Conhecereis a verdade nos libertará, e nesse sentido, viu, gente? Quanto mais eu aprendo, mais eu me desmaterializo. Eu acho isso sensacional. Não é de não depender das coisas físicas, é entender que eu não sou o corpo. Não necessito de todo esse aparato. Tenho necessidade, sim, da comida, da bebida, do teto, do trabalho. Eu tenho essas necessidades. Mas elas não são essenciais. O fardo fica mais leve. Bem lembrado. Quando eu me desmaterializo, ou seja, eu não tenho aquela necessidade de fazer toda aquela força para carregar esse fardo. Assim, não é bacana? Então, ao se renovar, o homem, o espírito num corpo masculino ou feminino, transformará o mundo íntimo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Amigos, isso é tão interessante porque quem cuida das coisas de fora é Deus. Já pensaram nisso? Quando a gente acorda de manhã, você sabe de algum ser humano que liga o sol? Que liga o movimento da Terra? Bem, todo o movimento é uma parte divina. Ele se encarrega. A providência divina faz essa providência. E existem trabalhadores o tempo todo encarregados de fazer
o Sol, a Terra, o universo se movimentar. Porque tem que ter uma força primária que dê um impulso a todas as coisas. E essa força vem do Pai. Ressonância, diz Hamed, vem do latim ressonantia, aquilo que ressoa, que faz eco, que retumba. É um fenômeno físico que ocorre pela propagação de ondas sonoras em todas as direções. Pode começar por uma alteração mecânica qualquer. Uma janela que bate, uma voz aguda, o bater de palmas ou o tocar de uma tecla de piano. Essas ondas em movimento é que são ouvidas. É a ressonância. Entretanto, diz Hamed, os sons jamais procedem aleatoriamente, pois obedecem às leis imutáveis da natureza. E aqui ele coloca natureza com N maiúsculo. Natureza com N maiúsculo. Natureza com N maiúsculo está se referindo à providência divina. Ok? A natureza é a ação de espíritos desencarnados junto à matéria. Conseguimos entender isso? O matinho não cresce sozinho. A chuva não chega sozinha. O mar não funciona sozinho. A terra não roda sozinha. Tudo tem a ação da providência divina. Isso é difícil a gente entender. Porque a gente não aprendeu isso na escola, papai, mamãe, vovô, vovó, ninguém comentava isso com a gente. Então, aos nossos olhos, a gente acha que é natural. E realmente é natural nosso Pai e os Espíritos trabalharem para a gente. Isso é natural. Isso é natural. Alguém sempre trabalhando a nosso favor. Vocês lembram quando foi que o homem apareceu no planeta Terra, gente? Lembram? 200 milhões de anos? Dizem que é essa a data que chegaram os homens aqui. O planeta tem 4,5 bilhões de anos. Quem foi que preparou tudo para a chegada do homem? Perguntinha boa, não é? Já tinha pé de abacate quando a gente chegou, já tinha pé de manga, já tinha formiga, já tinha barata, já tinha tudo isso. Quem foi que providenciou? Se não, o ser humano chegou aqui há 200 milhões de anos. Estou lendo uma obra muito gostosa, recomendo aos amigos, que chama Depois da Morte, do Leon Denis, que era um companheiro do Kardec lá na França. E ele fala que a Índia tem aproximadamente mais de 58 mil anos. Eu falei, eu preciso pesquisar isso direito. 58 mil anos. Índia. Aí ele vai para o Egito, 30 mil anos. E a gente tem registro de quanto? 5, 6, 8, 9, 10, pelo menos que chega até nós. E os indianos têm histórias de 58 mil anos. Só para a gente ter uma ideia da grandeza dessa natureza, que é a providência divina. Não é? E aí ele continua dizendo, quando passamos por um extenso vale ou por um penhasco e, por exemplo, emitimos um ruído qualquer, o ricochete da onda sonora faz com que ele seja claramente percebido como um sinal distinto do transmitido originalmente. Eu já brinquei muito disso, né? Eco, né? Alguns ambientes que a gente fala grosso, fala fino, assim, então não há aquela propagação dessa onda. O ruído das trovoadas nas montanhas é uma sequência de reflexos que ecoam, constituindo o fenômeno denominado reverberação. E aí ele traz essa análise material, e aí ele vai entrar no mundo
do nosso lar. Ele fala assim: a harmonia ou o desequilíbrio no ambiente familiar é, na verdade, uma ressonância ou reverberação pessoal ou coletiva, resultante das atividades mentais do eu, individual ou grupal, que formam o clima energético da moradia. Olha que interessante. Primeiro ele explica materialmente como é que funciona essa ressonância, essa reverberação. E aí ele fala, começa a trazer para a gente a reflexão que nós, na nossa casa, na nossa família, também causamos esse efeito. Também causamos. Como é as ondas que estamos gerando dentro de casa? E não vale a desculpa de não, eu moro sozinho, então não tem ninguém. Essa desculpa não vale. Porque ali tem espíritos desencarnados, anjo da guarda, tem um monte de familiares ali. E eu, nessa situação, de acordo com o meu pensamento, estou reverberando o meu pensamento, os meus desejos. O batido, a forma como eu varro a casa. Quando eu estou varrendo a casa, eu bato a vassoura em todos os pés dos móveis? Quando eu estou lavando a louça, qual que é o barulho que eu faço? Porque esse barulho vai reverberar dentro do lar e eu posso acostumar com o barulho. É assim que se faz. É assim que se limpa a casa. Não, eu tenho que fazer isso rápido, porque consegue entender que a gente cria dentro da casa um ambiente meio que um turbilhão? Eu quero fazer isso rápido, quero fazer aquilo, porque depois eu quero fazer. Não tem esse movimento que a gente quer fazer? E aí a gente cria um movimento em excesso. E a gente acaba desequilibrando aquele ambiente que era para ser harmônico. Eu brinco com o pessoal que quando a gente está limpando a casa, a gente tem que lembrar que a casa não é nossa. Vocês já pensaram nisso? Aquela casa que a gente mora, que a gente paga IPTU, que a gente limpa, ela não é nossa. Ela é de Deus. Ela é de Deus. Então eu estou limpando a casa, tirando a poeira da casa de Deus. Quando eu tenho essa percepção, a limpeza da casa vira um êxtase. Vira um momento sagrado. Porque eu estou ali conectando aquele pó que eu estou tirando, aquela sujeira, aquele pano que eu estou passando, aquele produto que eu estou fazendo. Eu estou limpando a casa de Deus. E aí eu começo a estar vivendo 1 hora, 2 horas só por hoje. Porque é um movimento interno. Eu começo a entender que eu faço parte da obra divina. Eu faço parte. Na questão 3.2, do Livro dos Espíritos, lá pergunta assim, né? Qual o objetivo da encarnação? Lá tem 2 motivos, 2 objetivos. Primeiro, a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. O segundo é que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Pensar bem, limpar a casa com harmonia, falar com harmonia, pensar harmonicamente, desejando o bem em tudo. Eu estou fazendo a minha parte na obra da criação. Aí, se eu faço isso tudo bagunçado, Papai do Céu, como é um cara muito competente, ele também aproveita essa ação equivocada. Porque nada se perde, amigos. Nada se perde. Deus utiliza-se de tudo. O desequilíbrio de um pode ser a forma de ensinamento para o outro.
A paz do outro pode ser um ensinamento para aquele que está desequilibrado. Então, todo esse movimento é útil na obra divina. Diga. Eu preciso estar fazendo um movimento para encontrar. É isso? Eu preciso estar buscando isso. Porque no projeto divino, gente, estava previsto que a gente teria dificuldade em alguns trechos do caminho. Porque ele sabe disso. É realmente chegar a ser um aprendiz, um discípulo, um apóstolo, são fases. A criança, para aprender a andar, ela vai tropeçar. Não é real isso? Não é verdadeiro isso? Então por que a gente quer chegar numa condição melhor sem cair? Ah, não, então quer dizer que Deus fez isso. Não, faz parte da caminhada. O fruto, você planta uma semente, ela vai ter que suportar a chuva, o sol, a falta de água, a falta de sol. Ela vai ter que suportar isso para ela poder dar o seu fruto. Isso é do projeto de crescimento. Então, a gente precisa olhar aquele companheiro que está morando numa situação complicada. É passageiro. Bacana a gente ver isso, né? A gente olha e fala, é passageiro. O que está acontecendo comigo? É passageiro. Se eu aprender, na próxima situação eu não vou ter essa dificuldade. Eu lembro de um livro, gosto muito, chama Sexo e Destino. Obrigado, Chico. Obrigado, André Luiz. Nesse livro, gente, é um ensinamento maravilhoso. Lá tem um benfeitor, Félix. E ele se propõe a ajudar duas famílias, os Nogueira e os Torres. Ele se propõe a ajudar essas duas famílias. E ele faz isso, faz aquilo, movimenta isso, movimenta aquilo, faz todo aquele movimento e tudo. E as duas famílias se perdendo, um pega-pega, aquela coisa toda. Aí lá no finalzinho do livro, eles vão identificar quem são os personagens. Quem são os personagens? Aí fala, olha, lá na Espanha, no ano de 1000 e tanto, fulano dos Torres era Beltrano dos Nogueira. Fulano dos Nogueira era fulano dos Torres. Ele vai dando, né, identificando todo mundo. Aí na hora que identifica todo mundo, aí a menina vira e fala assim, mas está faltando o causador de toda essa bagunça. Está faltando o causador. Nessa hora, o benfeitor Félix se apresenta. Era ele! Era ele! E aí eu fiquei, como entender isso? Não é o desafio? Como que um benfeitor, tendo feito toda aquela meleca, estava naquela condição tão boa de ser um benfeitor? Como entender isso? O aprendizado disso é o seguinte, é que se a gente decide, a partir de hoje, não mais realizar aqueles atos, decidimos. Eu tenho a tendência, né? A bala de licor, a moto com mais cilindrada, eu decidi que eu não mais vou fazer isso. Aí eu começo a galgar novas experiências, viver novas reencarnações, sem me deixar afetar. Aí eu chego lá na frente, e aí eu recebo a condecoração, falo, agora você é um benfeitor. Aí eu falei assim, então agora eu vou voltar para arrumar a casa. A bagunça que eu fiz agora eu vou arrumar. E aí o que a espiritualidade faz? Agora você tem condições de ir encontrar com esses corações, porque você não será afetado pela proximidade com eles. Você vai entender como que a dinâmica divina é sensacional? Por que o André Luiz rapidamente não foi ver a família? Ele não ia dar conta. Não ia dar conta. E a gente precisa ter essa percepção. Preciso tomar uma decisão. Reconheço as minhas dificuldades. E a partir de então, quero eliminá-las. Vai dar trabalho, vai exigir isso? Vai. Mas eu tenho uma meta maior.
E essa meta maior me motiva a renovação. Renovação. Porque, gente, amigos, vocês sabiam que a prece de ontem não vale para hoje mais? Vocês sabiam disso? A prece de ontem vale mais nada hoje. Hoje eu tenho que fazer outra. Hoje eu tenho que me conectar de novo. Hoje eu tenho que fazer o trabalho de novo. Hoje eu não posso errar de novo. Legal isso, né, gente? Tem uns trem que me pegam. Eu acho tão sensacional quando eu... é assim? Então, todo dia eu preciso renovar todos os meus votos. Todos os meus aprendizados. E o dia inteiro eu serei testado neles. E nos primeiros dias, gente, é complicado. Confesso. É muito complicado. Porque volta aquela vontade, sim, de anos, séculos, milhares de anos, fazendo aquela mesma coisa. E aí eu resolvo, falando, não, a partir de hoje isso não vou fazer. Aí entra uma guerra íntima. Lembram daquela fala de Jesus? Não vim trazer a paz. Acho isso tão complicado. Jesus não veio trazer a paz. Veio trazer o quê? A espada. Para cortar onde? Em mim. A espada do Cristo é para cortar em mim. Em mim tem um excesso, no Cristo não tem. Então eu preciso tirar o excesso de mim. Aí eu tenho que cortar. Gente, e cortar na gente não é fácil. Não é fácil. Não, mas é tão gostoso aquele sorvete, é tão gostoso aquele tipo de filme, é tão gostoso aquele sofá, é tão gostoso o sextou, é tão gostoso. A gente tem tanto gostou, não tem? A gente tem tanto gostou, a gente gosta de tanta coisa, mas a gente precisa desse movimento. Não é parar de gostar, é perceber o excesso no gostar. Porque tudo é permitido. Tudo é permitido. Mas eu preciso identificar o excesso. Tem hora que o excesso é tanto que eu não posso nem pôr na boca. É o caso do nosso companheiro da bala de licor. O excesso dele é tanto que ele não pode. Por quê? Na partilha dele, lá no AA, ele falou assim, a minha família agora me ama. Eu sou referência para os meus familiares. Olha que interessante isso. Uma renovação que muda toda uma estrutura familiar. Mas eu estou doente. A gente não é doente, né? A gente está doente. A gente está com fome. A gente está com sono. A gente não é o sono, a gente não é a comida. A gente está. E estando, eu posso me alimentar, dormir e resolver esse problema. Então eu preciso perceber quem eu sou. E eu sou filho de Deus. E tudo que Deus cria é perfeito. Como isso é bom saber, que eu sou perfeito, que a gente é perfeito. Não é gostoso saber disso, gente? Nós somos perfeitos. Mas temos uns gostos estranhos, né? O problema é o danado dos nossos gostos. A gente precisa aprimorá-lo para ficar de acordo com os ensinamentos de Deus, com o paladar de Jesus. Olha que bonito isso, né? O meu paladar precisa ser um paladar de Jesus. E aí o Hamed continua dizendo assim: os momentos infelizes que vivenciamos com nossos familiares são aprendizagens que necessitam ser assimiladas em nosso universo interior. Ou seja, a família é o quê? Uma escola. Cheia de quê? Professores. Cheia de professor. E nós precisamos nos ver como alunos, querendo aprender. Gente, mas é querendo aprender, não é que eu tenho que fazer igual fulano, não. Tem hora que a gente confunde isso. Ah, fulano faz desse jeito. Não é colar, não. Tem hora que a gente vai olhar aquele professor de coisa errada.
Porque na nossa família tem professor de coisa errada. Ele é professor, mas de coisa equivocada. Então eu olho para aquele professor e falo assim, sem cola. Não vou colar. Os momentos infelizes que vivenciamos com nossos familiares são aprendizagens que necessitam ser assimiladas em nosso universo interior. Segundo o exímio escritor francês Voltaire, abre aspas, o acaso nada mais é do que a causa ignorada de um efeito desconhecido. O acaso nada mais é do que a causa ignorada de um efeito desconhecido. Os pais, é a resposta que está lá na questão 205, perdão, é a pergunta que está na 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física? Transmitem também uma semelhança moral? É a pergunta que é feita aos benfeitores no Livro dos Espíritos. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física e transmitem também uma semelhança moral? A resposta é não. Todo mundo lá em casa pode ter um Fiat 147. Sou velho, hein, credo. Um Fiat 147. Mas todos os motoristas são diferentes. Consegue entender isso? Ok? Todo mundo tem o mesmo carro. Não é assim? Ah, não, mas eu pareço com assim, eu pareço assim. Mas o motorista é diferente. Não. Uma vez que tem alma ou espírito diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, não há senão consanguinidade. Usa o mesmo óleo de motor, usa o mesmo combustível, mas o motorista é diferente. Sim, João? Individualidade. Nesse livro aqui, o Hamed trabalha essa questão da individualidade. E ele fala que o natural... Olha, gente, isso eu adoro. Tem uns trem que eu fico assim, amante mesmo. O natural é ser diferente. Na nossa cabeça isso é difícil de entender. Porque a gente queria que a esposa fosse igual, que o esposo fosse igual, que os filhos fossem igual, que o pai fosse igual, que a sogra fosse igual, que o vizinho fosse igual, que a cidade fosse igual. Não é assim? Não é essa a ideia que a gente tem? Tudo ser igual? O natural, o normal, é tudo ser diferente. E aí, quando a gente percebe que tudo é diferente, o que desenvolve em nós? O respeito pelo diferente. O respeito pelo diferente. Fulano gosta de comer e põe o arroz por baixo e feijão por cima. Eu gosto de comer, eu ponho o arroz de um lado, feijão do outro, assim. Aí a gente olha, o que tem ele comer desse jeito? Consegue entender? Qual que é o problema dele misturar antes e eu vou ter que misturar depois? Qual que é o problema disso? Aí eu começo a respeitar, falar, tá tudo bem. Ele também vai se alimentar, eu também vou me alimentar. Mas não tem que ser igual o meu critério, o meu gosto. Preciso respeitar o gosto do outro. Da mesma forma que não podemos protestar ou lutar contra os ecos que ressoam pelo efeito de nossos próprios ruídos ou palavras, igualmente não devemos ralhar com as pessoas ou fatos da vida doméstica, pois são somente reflexo da realidade interior, atraídos e materializados pelo nosso estado de consciência. Os nossos familiares, eles também produzem ruídos, ecos, movimentos, barulhos. Eles também produzem. E isso é normal. Então, dentro de casa, eu preciso lembrar, tem barulho de todo mundo. Todos aqueles barulhos ali, cada um produzindo o seu barulho. E nós, que temos uma consciência mais desperta, olhamos para aquele barulho daquele companheiro lavando o prato, né? Julgando
o talher na pia, assim, a posição que ele põe o pano de prato, a posição... Normal. Deixa ele. Aceite-o. Gente, dói menos. Aceitar dói muito menos do que ficar naquela pressão. Eu lembro de uma casa de um amigo que a gente ia muito, o pai dele chegava às 6h17. Nós parávamos de brincar às 5h30 e toda aquela família ia para casa arrumar a casa, porque o pai ia chegar. E tinha que estar tudo nas posições e do jeito que ele gostava. Curioso isso, né? Tem pessoas que chegam em casa e fazem tanto barulho, mas tanto barulho, que inibe a todos que estão ali. E ele acha que ele é o bambambam, né? Ô inocente, até 5h30 era outra coisa. E ele acha que era o bambambam. Não, todo mundo me respeita. Esse não é a pessoa que faz mais barulho? Incomoda os outros? Todo mundo fica vigiando o horário, não é assim? Não cria um tumulto naquela mente, porque tem que ser do meu jeito? Sim, Elcio. Teme. No entanto, quase todos... pulei aqui. Enorme é a aflição daqueles que não sabem que criam aquilo que vivem. Olha que interessante isso. Enorme é a aflição daqueles que não sabem que criam aquilo que vivem, já que se sentem impotentes nas mãos de uma força que não compreendem. Eu não sei por que eu estou vivendo isso. Eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Isso cria uma aflição que as pessoas não conseguem se tranquilizar em momento nenhum. Por que elas não sabem? Porque elas não têm conhecimento daquilo. Sim, Júlio? Quando não há esse temor, é porque já se perdeu o controle? Não. É porque a gente começa aquele que é mais lúcido, ele começa a não ser impactado pelo barulho alheio. E esse aí não despertou. E aquele não despertou. Não. Aquele está à margem do caminho, né? Pegando a dica lá do cego de Jericó. Ele está à margem do caminho. E ele vai ficar ali até o momento que aquele barulho for muito, aquela aflição for demais, e ele procurar a resposta. Porque o natural do ser é ele buscar sempre se movimentar. E ele vai ficar ali naquele momento. Aí ele vai ficar parado tanto tempo que vai dar escária. É assim que fala, né, gente? É assim? Fica parado tanto tempo que tem um problema ali. E aí ele é obrigado pela dor de ficar parado a se movimentar. A providência divina é sábia. Ela incomoda o parado, incomoda o que está correndo muito. Todo assim, a gente precisa achar o equilíbrio. E equilibrar todas as nossas ações. No entanto, quase todos nós fazemos exatamente isso em nosso cotidiano. Lutamos e discutimos contra as ocorrências, os comportamentos e atos externos em nosso ambiente social ou domiciliar, sem nunca nos voltarmos para dentro de nós mesmos, perguntando-nos onde está a verdadeira raiz do conflito. Onde está a verdadeira raiz do conflito? Nós viemos aqui hoje para um tratamento de saúde. Precisamos perguntar por que eu adoeci. A raiz. Eu preciso saber a raiz. Porque senão eu vou continuar gastando dinheiro com medicamentos, com ações, mas não vou mudar a origem. É a origem que a gente precisa trabalhar. Eu vou ficar me enrolando, achando que a ação de vir aqui, de tomar um remédio, vai resolver. Mas eu não trabalho essa origem. E aí ele fala assim, o sábio, olha que bacana isso, o sábio observa os acontecimentos como quem olha para o espelho. O tempo todo, aquele que é sábio, aquele que é lúcido, ele está olhando para dentro, não para fora.
O problema não é o meu marido. O problema não é minha esposa. O problema não é meu filho. Tenho os meus problemas, o esposo tem o dele, a esposa tem o dele, as filhas têm o dele, e nós, lucidamente, podemos ajudar todo mundo a ter um ambiente familiar, de vizinhança, de cidade, de país, de planeta bom. Mas eu preciso buscar reconhecer primeiramente o meu, conjuntamente com todo mundo. É um processo conjunto. Ninguém em sã consciência brigaria com o próprio ego, pois estaria na realidade lutando contra si mesmo. Ao fazermos esse jogo imaturo, tomamos para nós uma luta inglória, em que não há vencedores, apenas vencidos. Olha que interessante isso. Quando eu não conheço a raiz, sem perceber, eu estou brigando comigo. Sem perceber, eu estou brigando comigo. Ao fazermos esse jogo imaturo, tomamos para nós uma luta inglória, sem vitória, em que não há vencedores, apenas vencidos. Então, eu fico o tempo todo, a minha vida inteira, tomando aquele medicamento. O tempo todo fazendo aquele tratamento. Vou terminar a reencarnação doente. Porque eu não trabalhei a causa. Vou terminar doente. O motivo precisamos identificar. Mas para isso precisa de coragem, não é, amigos? Precisa coragem para olhar e falar assim, eu estou fazendo isso equivocadamente. Ontem eu fiz, mas eu não sabia. Agora, hoje, eu desconfio. Então, deixa eu procurar essa origem, deixa eu trabalhar isso para a minha vitória. Porque é isso que a gente precisa lembrar. O movimento de renovação é para a nossa vitória, não é para a nossa derrota, não. Para a gente desencarnar e parar de ter que reencarnar. Vocês conseguem entender esse movimento? Eu preciso desencarnar bem para parar com esse movimento de voltar no corpo, voltar no corpo. Gente, isso não está com nada não, viu? Esse negócio de ficar reencarnando, esse negócio não é bom não. A gente precisa fazer um movimento de deixar de fazer isso. Quem deveríamos derrotar numa batalha em que escutamos apenas a própria voz ecoando? Quem deveríamos derrotar? Indivíduos de uma mesma família precisam perceber seu poder de ação na atmosfera energética familiar, analisando os atos e atitudes vivenciados no dia a dia, como se estivessem expostos numa vitrine. Achei isso ótimo. Tem o marido, tem a esposa, tem o filho. Olha para ele como se ele estivesse numa vitrine. Começa a observar ele diferente. Engraçado. Por que ele abaixa a mão? Por que ele levanta a mão? Por que ele fala alto? Por que ele fala baixo? Por que ele chuta assim? Por que ele faz isso? Observe ele como se ele estivesse numa vitrine. Por que ele faz isso? E aí a gente começa a observar o outro, aí a gente começa a perceber a gente. Por que eu dou essa mesma resposta? Por que eu arrumo isso desse jeito? Por que eu coloco aquilo daquela forma? Por que eu incomodo o outro a fazer do jeito que eu quero? Observar o outro ali. Aquele movimento dele, sabe quando você para no sofá e começa a observar a esposa para lá e para cá, o esposo para lá e para cá? Observe-os. Observe-os. E essa observação vai gerar em nós um desejo pelo amor de ajudar aquela pessoa a parar com aquele movimento, com aquele ruído que não é agradável. Aí eu olho, observo ela, assim, posso te ajudar com isso aqui? A esposa lá cata um pano aqui, cata um sapato ali, aquela coisa toda, não é assim? Fica naquele movimento. Eu falo, eu vou ajudar ela. Vou chegar e vou guardar a roupa no lugar que tem, vou pôr o tênis no lugar que tem. Aí eu vou chamar o filho, vou chamar fulano, falo, fulano, tá vendo? A mamãe, o marido, né? O esposo catando isso aqui. Será que a gente não podia ajudar, não? Será que a gente não podia colocar num lugar para isso, isso e isso?
Será que esse copo que a gente deixa do lado do sofá, aqui, será que a gente não podia já, na hora que a gente levantar, não precisa ser na hora que termina de beber, não? Mas na hora que a gente levantar, será que a gente não poderia fazer esse movimento de já levar para a pia e já deixar lá? Todos, né? Você vai observando a rotina da casa e a nossa mudança vai impactando, vai equilibrando. E aí para com aquelas reclamações, não é assim? Aquele conflito dentro de casa. Porque nós estamos imbuídos da mesma coisa. Ter uma casa saudável, mental e física. E aí ele continua dizendo, ninguém em sã consciência briga... Esse eu já li. Também já li. A partir dessa observação, cabe-lhes alterar comportamentos inadequados e rever posturas de inflexibilidade. A providência divina nos ensina autorresponsabilidade, aliada à renovação. A providência divina nos ensina autorresponsabilidade, aliada à renovação. Ela tem seus próprios critérios e age dentro das leis imutáveis da vida, não se ajustando aos caprichosos padrões impostos pela sociedade. Nossos atos e atitudes escrevem nosso destino. Profundo isso, não é? Nossos atos e atitude escrevem nosso destino. O amanhã. O que eu penso hoje? O que eu faço hoje? Será o amanhã. Lá no livro dos Espíritos, na questão, acho que 402, que fala do sono, lá tem um negócio que me impactou muito. Fala assim, o que a gente faz quando a gente sai do carro, sai do corpo de noite, é a mesma coisa que a gente vai fazer quando a gente desencarnar. O que eu faço durante o meu sono é o que eu vou fazer quando eu desencarnar. Aí eu fiquei preocupado. Falei, epa, esses rolê que eu tô dando não tá rolando. Aí o que eu fiz? Tive que mudar meu ato, minha atitude. Vou dormir com medo do meu rolê noturno, né? Já vou dormir com medo. Aí faço uma leitura e viro pro meu anjo da guarda e falo com ele assim, será que você podia me algemar? Durante o meu sono? Será que você podia me algemar a você? Não é me algemar sozinho, não. Eu quero que você me algeme a você, porque eu quero te seguir. Gente, não funciona não, tá? Mas Está na prisão, além de estar na prisão e algemado, eu ainda, como não estava funcionando a algema, eu comecei a pedir ele para me colocar uma camisa de força. Então à noite, eu peço a ele para me algemar e colocar uma camisa de força. Por quê? Eu quero ir fazer o que é bom durante o meu sono. Eu quero. É o meu propósito. Eu quero fazer o que é bom durante o meu sono. Eu quero acordar de manhã tranquilo, bem. Eu quero, então eu preciso começar a criar mecanismos para estar com o meu anjo da guarda, que é do bem. Me leva para estudar. Gente, funcionou uns dias. Tudo, João, é impressionante. A gente vai fazendo uma mudança total na gente, porque a gente quer fazer o bem, né? E aí, funcionou uns dias, depois parou de funcionar. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu estou fazendo prece, eu estou lendo livro, essa coisa toda, e o negócio não está resolvendo. Aí virei, né? A gente vai pensando, aí vem a intuição. Lê uma página e pede ao anjo da guarda para te explicar ela durante a noite. Explicar. Por quê? Porque a gente precisa ter um objetivo durante o sono. Eu quero ir para Roma. Eu quero ir para isso. Eu quero aprender isso. Aí eu direcionei, norteei o meu rolê noturno.
Percorrer para isso. Isso, aí eu comecei a nortear. Então, isso é muito interessante que durante o sono, quando eu acordo, que eu não estou fazendo uma coisa boa, aí eu lembro assim, mas eu estou estudando a lição tal. Aí eu volto, consegue entender que a gente volta a focar naquele movimento que a gente estava. E isso é mudar os nossos atos, porque eu quero um destino diferente, né? E aí ele finaliza dizendo assim: as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos são tipos de mentalidade, que se identificam por suas conquistas ou carências, a fim de se reorganizar interiormente ou continuarem o despertar dos potenciais adormecidos da alma. Em muitos casos, nunca se conheceram em outras existências, os nossos familiares. Em muitos casos, não nos conhecemos em outras existências, mas se unem por possuírem as mesmas inclinações, os mesmos conflitos, os mesmos hábitos, vocações, valores e desajustes psicológicos. Todavia, seja qual for o tipo de união dos nossos familiares, a relação que se estabelece entre eles é para que vençam a si mesmos, reajustem as dificuldades mentais, emocionais e sentimentais e prossigam efetuando a renovação da própria alma. E sigam efetuando a renovação da própria alma. Que deve ser muito gostoso, viu, gente? Estar renovado, estar vivendo dias diferentes, dias mais harmoniosos, dias mais saborosos, de acordo com a proposta de Jesus, que vai estar sempre pertinho da gente, para que a gente tenha cada dia mais e mais felicidade, que é o projeto divino para cada um de nós. Gratidão a todos por esse carinho, por essa atenção, e que a gente possa sair daqui renovados, com propósitos diferentes, com desejos diferentes, para que a gente aproveite cada vez mais essa nossa reencarnação. Obrigado, Papai do Céu, obrigado aos benfeitores do Cantinho de Jesus, e que a gente tenha uma semana maravilhosa, hoje, agora e sempre, que assim seja.